Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou Virna Sarissa, professora de História. Estou aqui no canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede e convido vocês a estudar um pouquinho. Sentem-se confortavelmente, peguem um caderno e uma caneta e vamos lá. Sabe aqueles filmes, séries, programas de TV que vocês tanto gostam, em que aparecem os príncipes, as princesas, os castelos e dragões? Pois bem, todos eles foram influenciados por um período na história que a gente chama de Idade Média. Hoje nós vamos estudar um pouquinho desse período e, claro, sem os dragões. Começaremos a falar sobre o feudalismo, que foi um sistema político, econômico e social que surgiu na Europa entre os séculos V e XV, no período que a gente considera como a Idade Média. Para a gente entender um pouquinho sobre a origem do feudalismo, nós temos que analisar 4 fatores essenciais. O primeiro, a decadência do Império Romano, claro, pela crise do sistema escravista. Nós temos também a invasão dos povos bárbaros germânicos, que começaram a invadir a Europa a partir do século IV e V, e aí eles sofreram uma retração do comércio marítimo por conta do bloqueio do mar Mediterrâneo. Temos também a invasão dos povos bárbaros a partir do século VIII, que escolheram justamente o decadente Império Romano. E os ataques dos povos vindos do norte, a invasão desses povos, que são chamados de Vikings. Eles começaram a invadir os reinos germânicos em busca de espaço. Isso fez com que as pessoas começassem a sair da cidade e ir para o campo. E esse processo a gente chama de ruralização. Assim, começa a surgir as relações sociais entre os grandes proprietários de terra, aqueles que davam as terras para os servos, e os servos, aqueles que precisavam trabalhar e pagavam em troca, e pagavam com alimentos e impostos. Mas o feudalismo, ele vem da palavra feudo, e feudo significa uma grande propriedade de terra, com várias instalações. Entre elas a gente pode citar o castelo, o manso servil, a igreja, o moinho, o forno. Na verdade, feudo tem uma origem germânica que significa bem dado em troca, que pode ser a terra ou qualquer outro benefício dado pelo nobre em troca de fidelidade. E qual a principal atividade econômica do feudalismo? A agricultura. O feudo, ele era autossuficiente, ou seja, ele produzia aquilo que ele necessitava dentro de uma economia agrária de subsistência. Quase não existia circulação de moedas e a troca era feita in natura, ou seja, um produto pelo outro, que é o que a gente chama de escambo. No feudo, também conhecido como senhorio, porque era a terra do senhor, havia uma divisão básica entre manso senhorial, manso servil e manso comum. O manso senhorial, toda a produção ficava para o senhor. O manso servil, a produção era dividida, uma partezinha ia para o senhor. E no manso comum, tudo que se encontrava nos bosques, nos terrenos baldios, nas áreas de pastagens, era dividido metade para o senhor e metade para o servo. Os servos, eles tinham que pagar impostos feudais, que iam, por exemplo, da corveia, que era trabalhar 2 ou 3 vezes por semana na terra do senhor, e tudo que era produzido era para o senhor, a talha, onde ele trabalhava e uma parte do que ele produzia era destinado ao senhor, as banalidades, que eram uma taxação pelo uso de qualquer coisa, ferramenta ou qualquer instrumento que fosse utilizado. E a mão morta, que era o pagamento dos filhos do servo, do camponês morto, para continuar as terras.
As relações feudais, elas eram estabelecidas, então, entre o suzerano, aquele que dava a terra, e o vassalo, aquele que recebia a terra. O suzerano, ele tinha o auxílio militar, o conselho e a fidelidade, enquanto o vassalo contava com a proteção do feudo. Isso se configurava o contrato de vassalagem, ou também conhecido como contrato feudo-vassálico, que obedecia a uma cerimônia. Ia desde a homenagem, o juramento, até a investidura, que era o feudo propriamente sendo entregue. A sociedade era dividida em 3 estamentos: o clero, os que oravam, a nobreza, os que guerreavam, e os servos, os que trabalhavam. O poder era descentralizado, ou seja, não estava totalmente na mão do rei, e sim dividido pelos outros. O clero, que era o grupo de maior prestígio naquela época, ele tinha uma divisão entre clero regular e clero secular. Alto clero e baixo clero. O clero secular era composto por bispos e párocos e eram aqueles que viviam em contato com a população. O clero regular era composto por abades e monges e eram aqueles que viviam em conventos e mosteiros. A igreja era com certeza o grupo mais forte daquele tempo e também era a grande dona de terra. E ela tinha, as pessoas que estavam dentro da igreja, elas sabiam ler e escrever. Isso é muito importante numa sociedade em que poucos eram alfabetizados. Os nobres tinham a função de proteger militarmente o feudo, expandir a fé cristã e administrar o trabalho dos camponeses. E nesse estamento contava com os cavaleiros medievais. Os camponeses ficava o trabalho mais pesado, o serviço. Então vamos recapitular. O que nós aprendemos hoje? As principais características do feudalismo. Aprendemos que ele tinha relações baseadas na dependência e na fidelidade, com suzerania e vassalagem. O poder político era descentralizado, ou seja, o poder ele era dividido em diversas pessoas e não concentrado na mão somente do rei. O predomínio do cristianismo e a produção econômica que girava em torno da agricultura e estava voltada para a subsistência. Na trilha do estudo, eu desafio vocês a baixarem o jogo Rise of Kingdoms e aí, além de vocês se divertirem, vocês anotarem em uma planilhazinha o que vocês vão encontrar de características do feudalismo predominante na Idade Média, que foi o nosso assunto de hoje. Uma dica: tentem olhar de agora por diante os filmes, séries, tudo que vocês forem assistir, os jogos, com um outro olhar, um olhar mais histórico. E depois me contem a experiência de vocês. Bem, a gente fica por aqui. Obrigada pela atenção. Não esqueçam de curtir se gostou e de comentar se tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão. Até a próxima videoaula.